Boa noite, ministro. Boa noite, Neumann. Ministro, eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. E eu tenho provas históricas. Por exemplo, Eduardo Azeredo cometeu o Mensalão Mineiro e passou anos impune sob a égide do Supremo, que nunca o julgava. Na hora que ele cometeu a estupidez de renunciar ao foro privilegiado, porque ia ser pego, o juiz pegou e meteu-lhe 20 anos de cana. O senhor está se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso, vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não? Não, Deixa, eu vou insistir aqui da minha tese da leniência do Supremo, porque ele citou o Castelo de Areia. O Supremo não está em julgamento aqui. Eu não sou advogado também do Supremo, Neumann. E também não sou responsável por tudo que o colegiado faz. O senhor responde tudo o que o senhor quiser, mas aí eu também... Mas o Supremo está protagonista, né? Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito. Olha, e eu vou lhe dizer isso é muito triste. A Operação Lava Jato já houve antes. Foi o Castelo de Areia. Por causa de um erro de origem cometido pelo Aristides Junqueira, a Justiça, a Alta Corte da Justiça Brasileira, jogou no lixo o Castelo de Areia. Não sei, e foi toda retomada agora na Lava Jato. Por exemplo, não apreciei essa matéria. O Collor foi impedido numa reunião, porque ele tentou usar o truque da renúncia e o Senado, sob a presidência do presidente do Supremo, não aceitou o truque dele e o impediu. O Collor volta e é absolvido pelo Supremo por um erro também formal do processo. Aí o Collor volta a delinquir, o que é óbvio, porque a minha avó dizia que o homem de bem falha, o canalha nunca falha. O Collor volta a delinquir e prova que estava certo o Senado que o impediu, estava errada a Justiça que o liberou depois, como acontece agora. O senhor diz, não, o Supremo não tem culpa, foi a Dilma que deu um induto. Só que o único político que está preso é o Zé Disseu porque reincidiu. Os outros que não reincidiram, agora, por exemplo, o Silvio Pereira foi praticamente absolvido. E, no entanto, ele estava em plena prática do crime. Então, os exemplos históricos não têm favorecido. Nem o Mensalão favorece. Porque o Mensalão houve realmente, eles foram todos apenados, mas não cumpriram penas e depois foram perdoados. Então, eu acho que do que vai sair do Brasil, uma das coisas mais importantes é o direito da igualdade de todos perante a lei, com o fim do absurdo que é o foro privilegiado. Porque eu não admito que um sujeito que tem um mandato, só por causa disso ele tem uma justiça diferente da minha. Ministro, vamos discordar de novo. A única coisa que a gente vai concordar hoje é que o Flamengo está muito ruim. Porque eu vou discordar de novo do senhor. Como é que o senhor me diz que nós estamos numa grande evolução se a presidente da República está trancada no Palácio comprando voto? Mas o que é melhor? O ministro, o que é melhor, não, mas não estou reclamando do senhor. Estou só dizendo que nós discordamos, que não há essa evolução que o senhor falou. A presidente da República está dentro do Palácio, usando o Palácio. Primeiro, como se fosse um aparelho terrorista. Nós não estamos julgando aqui a presidente da República. O que eu disse o senhor acabou que de dizer. A quadra é alvissareira, ou seja, as mazelas do Brasil respondeu não com o são André. mais saboteadas. Põe a tua posição e vamos em frente. Mas eu preciso expor. Então, mas veja você já bem, disse. Ele acabou de dizer para o André que nós estamos evoluindo. Não estamos. Isso, claro. A presidente da República, Claro à luz que do nós dia, estamos está evoluindo. comprando voto, comprando deputado, com nosso dinheiro numa crise terrível. Um sujeito que está sendo procurado pela Justiça está no hotel ao lado do Palácio, negociando voto. O senhor vem dizer que nós evoluímos? Nós involuímos, ministro. Pelo amor de Deus. É um caleidoscópio, cada qual tem a sua visão. Quem era o presidente do Supremo quando o Celso Daniel foi assassinado? Não me lembro. 2002. Eu teria que fazer uma pesquisa. Não era o senhor.
Pois é, depois do senhor foi mais um, depois foi o Nelson Jobim. O Nelson Jobim recebeu um pedido de habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva. Sérgio Sombra. O senhor sabe quanto tempo esse pedido ficou na gaveta do presidente do Supremo? Passaram 5 presidentes do Supremo. 5. Carlos Aires Brito. Neumann, eu vejo que você daria um grande corregedor. 5 presidentes passaram e o pedido de habeas corpus do Sérgio... Foram 6 condenados pela morte do Celso Daniel, até que o... Eu não sou censor de colega meu, Não, seja eu estou lhe dizendo que as instituições não funcionam e o judiciário não funciona. Estão funcionando, eu assevero o contrário. 5 presidentes mantiveram o habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva na gaveta. 10 anos. Eu sei, você está asseverando isso. Não, não, estou lhe dando um fato. Quem tirou da gaveta foi o Lewandowski. Mas então você não está fazendo uma pergunta, você está não, eu estou lhe dizendo. Expondo ideias. Pergunta, Neumann. Não, eu estou perguntando. Fazer sempre uma pergunta. Não, pois é, mas a minha pergunta é essa. Diante desse fato. Como é que as instituições estão funcionando com rapidez? Você já tratou desse assunto. Não, eu estou dando um exemplo e ele precisa responder em cima do exemplo. Ele não está 5 presidentes. com as minhas colocações. 5 presidentes. Eu acho que está claro. Não, peraí. 5 tem uma presidentes do Supremo guardaram na gaveta. Neumann, você tem uma posição e o nosso entrevistado discorda dela. Não é questão de posição, é questão de fato. 5 presidentes do Supremo mantiveram na gaveta um pedido de habeas corpus do assassino vagabundo de Santo André. Bom, Lewandowski tirou. Lewandowski tirou. Aceitou o habeas corpus. O senhor continua dizendo, afirmando que as instituições estão funcionando, que a justiça é rápida. Estão. Rápida ela não é pela sobrecarga de processo. 14 anos. Neumann, vamos... Ela está funcionando. Ela está funcionando. Vamos para mais um ligeiro intervalo.